Estamos iniciando aqui mais um programa Biografia. Trazemos hoje um assunto diferente que talvez algumas pessoas nunca tenham ouvido falar. Eu, por exemplo, eu desconhecia o assunto. E por isso eu vim provocar o Luciano para falar e da mesma maneira resolver a minha curiosidade em função do assunto. O assunto de hoje chama-se constelação, mas antes disso, como o nome do programa é Biografia, eu vou perguntar algumas coisas sobre a vida do Luciano. Fale, Luciano, aquilo que você quiser. Você nasceu em Erechim, a família é daqui? Sim, eu nasci em Erechim, meus pais são daqui, né? Morei um tempo fora, 2 anos, um período muito curto, né? E retornei, depois de voltar a morar em Erechim novamente, em 2000 mais ou menos, né? E nesse período, então, eu fiz minha faculdade, eu sou formado em História, né, pela URI. Trabalhei muito tempo no comércio de Erechim, durante 18 anos. E também trabalhei fiz uma especialização, uma pós-graduação em gestão de varejo, pois o meu trabalho na época era varejo, comércio, né, para me especializar dentro da área. E nesse meio tempo todo, né, fui trabalhando o meu lado espiritual também, né, onde fui médium de um centro espírita durante uma boa parte da minha vida, né, durante 16, 17 anos. Uhum. E depois, quando eu saí desse centro espírita, eu passei a me dedicar para esse caminho terapêutico, né, que é o que eu faço hoje, né? Hoje eu trabalho somente com terapias. Essa tua terapia tem alguma ligação com o espiritismo ou é totalmente desligado? Não tem ligação com o espiritismo, né? Não trabalho nenhum tipo de religiosidade específica, né? Nós acreditamos dentro desse movimento terapêutico que existe um ser maior, ao qual denominamos como o grande espírito, né? Trabalhamos dentro de uma linha xamânica, né? O xamanismo é considerado uma filosofia de vida, não tem vínculo com religião nenhuma. E de onde vem esse nome? Xamanismo? O xamanismo surgiu no norte da Sibéria, dos xamãs, né? Os antigos pajés. Esses índios que estão na parede aqui têm relação? Tem relação com estes índios norte-americanos, né? Então o xamanismo ele chegou no Brasil, primeiro ele veio por toda a América Latina, onde tem a sua força no Peru, né? Na floresta amazônica peruana, onde tem ainda uma tribo que se chama Shipibo, né? Na floresta amazônica do Peru, e eles que têm um movimento mais tradicional dentro do xamanismo. Você conhece essa tribo pessoalmente ou você conhece através dos estudos? Não, eu conheço um integrante da tribo, que ele vem para o Brasil às vezes fazer alguns trabalhos, e já tive a oportunidade de conhecê-lo num ritual, né, um ritual xamânico, que se chama Walter. Então ele é um nativo mesmo, ele vem da aldeia, sai da aldeia algumas vezes no ano, vem para o Brasil para fazer alguns trabalhos. Então, quando ele vem para o Rio Grande do Sul, tem um espaço em Igrejinha, o qual ele vai fazer alguns trabalhos que se chama Sol da Manhã. Então, lá ele realiza cerimônias, né, que são cerimônias de medicina tradicional deles, né? Então, e aí depois desse viés, quando chega na América Latina, depois que chega no Brasil. E você acha que, você considera, não só acha, considera que esses rituais xamânicos de origem indígena, que não tem religiosidade nenhuma, eles têm algum poder de medicina alternativa? Com certeza. Por exemplo? Dentro do xamanismo, nós olhamos para algumas coisas, como por exemplo, a cura pela natureza, pela Mãe Terra, né? Se honra a Mãe Terra como uma forma de respeitar e honrar a nossa história, pois a mãe é ancestral, né? Aquela que veio antes, né? Então todo o trabalho realizado dentro do xamanismo é um trabalho de cura, né? Por exemplo, um ritual de um temascal, que é o que nós fazemos aqui no nosso espaço, que se chama Colônia Espiritual Monte Claro.
O Temazcal, o que ele é? Ele é uma sauna de purificação nativa, aonde se constrói uma tenda, né, com galhos de árvores, assim, representando uma tenda mesmo, diretamente na terra, né? Tudo com produto natural, Tudo. Sem lona, sem plástico. É colocado em cima desta tenda tecidos, né? E uma lona para fechar, para ficar bem escuro, né? Pois esta tenda representa o útero da Mãe Terra, né? Então, quando a gente adentra na tenda para suar, se adentra dentro do útero da mãe. Então, nos tornamos pequenos, né? E então, como acontece bem o Temazcal? A gente aquece pedras numa fogueira, né? Qualquer pedra. Pedras que a gente pega do rio. Aquelas redondinhas. Se coloca dentro, se faz uma fogueira alta, né? Se coloca dentro dessa fogueira para aquecer, elas entram incandescentes como se fossem brasas, né? E lá no centro da tenda existe um buraco onde é colocada essas pedras. E ali a gente coloca óleos essenciais, coloca ervas, coloca água para levantar o vapor e suar. Sauna. É uma sauna nativa, né? Neste ritual todo, nós vamos trabalhar as 4 direções, pois o xamanismo ele trabalha dentro das rodas, né? A roda da vida, a roda da medicina, né? E assim como fazemos o ciclo das estações, né? Para cada porta que a gente chama de vivência dentro de um Temazcal, nós vamos trabalhar um momento da vida. No Porta do Leste, nós vamos trabalhar a criança. Na Porta do Sul, nós vamos trabalhar o jovem. Na Porta do Oeste, nós vamos trabalhar o adulto. E na Porta do Norte, nós vamos trabalhar a maestria, o mestre, os nossos ancestrais, né? Então, para cada porta, nós fazemos uma meditação, uma técnica para liberar algo que precisa ser liberado. E é onde se dá a cura. Tá, isso, tudo que você tem falado até agora, na realidade o que me trouxe até você foi um assunto chamado constelação. Constelação familiar. Exatamente. O que tem que ver tudo isso que você está falando com a palavra constelação? O que é a constelação? Bem, para começar, a minha formação de constelação familiar é constelação familiar elemental xamânica. Pois quando eu fui buscar uma formação, eu queria buscar algo que me identificasse com o meu caminho xamânico. E na ocasião, eu conheci uma pessoa que se chama Joelma Duarte, é uma brasileira que mora há muitos anos em Portugal. Ela é psicóloga, psicoterapeuta, e ela veio para o Brasil naquele ano, em 2015, da primeira formação dela de constelação familiar, né? Naquele momento, quando eu conheci a Joelma, foi onde iniciou todo este olhar para as constelações familiares, pois sentia que era um grande chamado de alma trabalhar com a constelação familiar, né? Era um chamado de meu coração. E nesse movimento fechou por quê? Porque a Joelma trazia uma ferramenta xamânica das constelações, e depois eu vou explicar por quê, né? Dentro do movimento todo do Bert, que é o criador da técnica. Então ali iniciou minha caminhada dentro das constelações, mas com um vertente xamânico. A constelação é, digamos assim, é uma matéria do curso de psicologia ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A constelação, ela foi criada por um alemão chamado Bert Hellinger. Esse alemão faleceu o ano passado, em setembro do ano passado, com 93, 94 anos ele tinha, né? Ele viajou pelo mundo levando as constelações familiares. No Brasil chegou, a primeira vez que ele veio, se não me engano, foi em 1996. Não me recordo bem da data, mas é por esse período. Pois as constelações, ela surgiu nesse período. Ela é uma psicoterapia muito jovem ainda, né? Mas com efeitos muito positivos no sistema familiar ou no sistema organizacional. Tu falaste que foi criado por um alemão, então iniciou o movimento na Alemanha. E esse movimento hoje abrange o mundo inteiro? O mundo todo. Na verdade, o movimento do Bert Hellinger iniciou quando ele foi missionário da Igreja Católica para uma aldeia dos Zulus na África do Sul. Quando bem jovem, ele foi fazer uma missão da igreja, pois ele era sacerdote naquela época. Então lá nesta aldeia, ele começou a observar o movimento que acontecia dentro daquela aldeia com os seus integrantes, o movimento de honrar, de reconhecer e de dar lugar a todos dentro da aldeia.
Pois se olharmos para uma aldeia, até mesmo no Brasil, a gente vai compreender que cada um tem o seu lugar dentro da aldeia. Que assim os pajés têm o seu lugar, que o cacique tem o seu lugar, e que aquelas crianças honram e respeitam aqueles que vieram antes. Reconhecendo a história daquele cacique, daquele pajé, daquele pai, daquela mãe, e reconhece que eles vieram antes. Né? Que é uma forma de honrar. E neste olhar que o Bert teve dentro dessa aldeia, dentro dos aprendizados que ele teve, quando ele deixa o sacerdote e volta a morar na Alemanha, e que vai trabalhar, pois ele era filósofo, pedagogo, e que vai trabalhar como terapeuta sistêmico, o Bert começa a olhar para um movimento dentro do sistema. Por exemplo, aquela situação que o cliente dele trazia para o consultório, muitas vezes ela dava um outro olhar além daquele simples sintoma. Trazia uma outra informação. Então o Bert começou a olhar e analisar e estudar, pois ele foi um grande estudioso deste conhecimento, né, das constelações, da terapia sistêmica. E lá ele cria então a sua terapia sistêmica, que passou a ser chamada constelação familiar. Então foi ele que identificou esse movimento com o nome de constelação. Com constelação. Tá. E como é que esse movimento chegou no Brasil e como é que você se vê introduzido nesse movimento? Sim. Então, o que aconteceu? Nesse movimento, quando ele cria a sua terapia, para a gente compreender o que é a constelação familiar, ele cria 3 ordens, que são os pilares que dão sustentação a um sistema, seja ele familiar ou seja ele organizacional, pois tudo tem um sistema. Se a nossa cidade possui um sistema, o nosso país possui um sistema, assim como a nossa família, como a empresa, como a comunidade que eu vivo, tudo tem um sistema. Né? E a partir disso, ele começou a olhar e criou estas leis, dando a ordem, que são as ordens do amor. As 3 leis do amor, como são chamadas, ou ordens do amor, que são 3 leis. E é o que a gente olha quando a gente vai trazer um sintoma, trazer uma situação para constelar, por exemplo. A ordem, o próprio nome já diz, é a ordem, é dar prevalência hierárquica àqueles que chegaram antes dentro de um sistema, seja ele qual for. Se bem existe atrás de mim meu pai e minha mãe, atrás de meu pai e de minha mãe existem os meus avós, meus bisavós, meus tataravós, toda a história da minha família, da minha ancestralidade. E eu preciso honrar e reconhecer que eles existem e que eles existiram, pois é por eles que eu estou aqui hoje. Se não existisse meu pai e minha mãe, hoje eu não existiria. Nós somos o resultado dos ancestrais. Nós somos resultados de um grande amor. Um amor que veio lá dos nossos ancestrais e que veio chegando até nós, através dos nossos pais. E, Luciano, chegando a conclusões assim, analisando sobre esse aspecto, é isso que você usa para fazer uma terapia em família, por exemplo? Sim. Isso é o básico da terapia? Isso é o básico. Nós vamos olhar sempre para esses 3 pilares. Então, a ordem, que é dar prevalência a quem chegou antes dentro do sistema, né? Respeitar e honrar este grau hierárquico. A segunda ordem é o pertencimento, onde todos têm o direito a pertencer dentro de um sistema. Pois todo o sistema tem um excluído. É? Sim. E você acha que isso causa algum problema? Muitos problemas. Pois o que acontece? Quem são os excluídos do sistema? São todos aqueles que nós não queremos ver por alguma razão. Ou por um conflito, ou por uma dor, ou por uma perda. Quem são esses excluídos? Os abortos, os suicidas, os depressivos, os homicidas, as mães solteiras, mas não existe mãe solteira, porque para existir um filho teve que ter um pai, e muitas vezes se exclui o pai. Todos aqueles que não reconhecemos dentro do sistema são os excluídos. Então, o que acontece quando tem um excluído dentro do sistema? Se cria um abismo dentro do sistema, um vácuo, a falta de algo. Quando tem um aborto entre irmãos, por exemplo, e o aborto, dentro do olhar das constelações, não há julgamento
Não existe culpados e inocentes. Pode ter sido espontâneo. Pode ter sido espontâneo, pode ter sido provocado, e a nós não compete julgar, pois não é a nossa história. E esse excluído é muitas vezes a criatura que mais precisa ser trabalhada na constelação? Sim, para trazer à luz, para que o sistema reconheça quem está sendo excluído. Por exemplo, uma situação simples onde a mulher engravida e este pai não assume o filho, por alguma razão dele também, por alguma fidelidade sistêmica ao sistema dele, ele não consegue reconhecer esta mulher, não consegue reconhecer o seu filho, então ele não assume o filho e sai e deixa esta mãe criando este filho sozinho. Para a mãe vai ser um movimento de dor, pois ela gostaria de ter o pai junto, né? Gostaria de que este homem assumisse seu filho. Sem dúvida. E qual é o ressentimento que vai surgir? Ela vai dizer, teu pai não presta, teu pai não te quis. E aí cria uma alienação parental. E automaticamente este pai é excluído do sistema deste filho. Mas ali na frente, este filho vai crescer, né? E ele vai poder trazer um sintoma, pois ele vai sentir a falta deste pai. Quais são os sintomas? No caso de uma exclusão paterna, pois o pai ele dá a segurança para um filho. A mãe dá o sucesso, dá a prosperidade, dá os relacionamentos. O pai ele traz a segurança e dá o trabalho para o filho. Quando existe uma exclusão paterna, este filho pode ter dificuldades, por exemplo, de se relacionar com as mulheres, pois ele não vai conseguir tomar uma mulher na sua vida, pois assim como o pai dele também não fez. Pois existe uma coisa que a gente fala dentro das constelações e que é um movimento que o Bert trouxe, que é a fidelidade sistêmica. Por amor, nós somos fiéis ao nosso sistema de origem. Por amor, eu sou fiel ao meu pai e minha mãe. E tudo aquilo que eu rechaço em algo ou alguém do sistema vai fazer igual. Pois quando eu excluo alguém da geração descendente vai fazer a mesma coisa. Partindo desse princípio, eu ouvi algumas vezes falar, não tenho conhecimento científico, mas partindo de, digamos assim, uma pessoa que, digamos assim, detesta alguma atitude que a mãe ou o pai toma, uma palavra que ele diz, uma maneira como ele age, a roupa que ele veste, essa pessoa um dia não vai acabar fazendo parecido? Sim, se não for ela, vai ser da geração descendente. Pois a forma com que você está reagindo a estas pessoas aqui atrás, é uma exclusão, não é? Então, alguém da geração descendente vai fazer a mesma coisa. Para que trazer o quê? Se olhe lá para trás do seu sistema e se reconheça aquele que está sendo excluído, né? Por exemplo, quando a gente trabalha num atendimento individual, onde a pessoa chega com um determinado problema e você pergunta, como é a tua relação com teu pai e com a tua mãe? E a primeira coisa que a pessoa muitas vezes vai dizer, eu não tenho pai, não tenho mãe, meu pai já morreu. Mata o pai em vida. Eu não quero mais saber do meu pai, ele já morreu. Para mim, meu pai já morreu. Né? De que forma você vai conseguir tomar a tua vida se você não consegue tomar a vida que teu pai e tua mãe te deram? Que é o bem mais precioso que um filho pode receber, a sua vida. Muitas vezes nós escutamos assim, meu pai e minha mãe não me deram nada, eu tive que me virar com tudo na minha vida. Deram tudo. Deram tudo, deram a vida. Deram a vida. O resto é contigo. O resto da tua história você faz, mas você precisa colher aquela vida que teu pai e tua mãe te deram. E só neste momento, quando você conseguir tomar teu pai e a tua mãe no teu coração, sem julgamentos, pois eles também têm a história deles. Eles também estão sendo fiéis a um sistema lá atrás. Né? E eles te deram o que melhor poderia. Luciano, para fazer esse tipo de tratamento, que é emocional na realidade, né? Nós trabalhamos emocional, psicológico. Isso.
né? Também. Não tem nada de religiosidade, nem de Não. espiritismo. É espiritual, mas não é espírita. Isso. E não tem religiosidade indicada para nada. Tá? Não. Então, te pergunto, digamos o seguinte, uma determinada senhora tem um filho com 23 anos que é um problema, que não admite conviver com a família, não se dá com o pai, não se dá com ninguém. De que maneira essa família vai trazer essa pessoa para conversar com vocês e para partir daqui, assim, fazendo uma terapia? Bem, na situação esta, pode vir a mãe, né? Pois este filho, se ele está mostrando um sintoma, este sintoma é do sistema do pai ou da mãe. Né? Ele está sendo fiel a este sistema de pai e mãe. Uhum. Ou por haver algum aborto dentro do sistema, ou por haver uma exclusão, ou por qualquer outra situação. Uma traição. Uma traição do pai, uma traição da mãe, uma traição de um dos avós. O envolvimento de uma terceira pessoa se miscuindo na família. Isto. Ele está trazendo um sintoma, né? Muitas vezes, quando o filho não consegue olhar para o pai ou olhar para a mãe e reconhecer este homem como pai e reconhecer esta mulher como mãe, muitas vezes o sistema traz a seguinte situação: alguém lá atrás foi abandonado, alguém foi deixado, ou uma noiva do pai, ou um noivo da mãe, ou da avó, ou do avô, pois este está sendo fiel. A mesma coisa assim, por exemplo, você, antes de casar com o teu marido, tinha um noivo, né? Uhum. E no decorrer da tua história, você conheceu teu marido e você deixou este noivo para ficar com o teu marido. Ali se gerou uma dívida sistêmica, um débito para o sistema, né? Aquele homem foi abandonado, sentiu dor, sentiu vergonha, sentiu culpa. Sentiu-se um coitado. Sentiu-se um coitado, né? E bem, você constrói tua família, apaixonada pelo teu marido, né? Leva esta relação assim, aí você tem filhos e você tem uma filha. E esta filha não consegue olhar e reconhecer este pai. Porque quando ela olha para este pai, ela olha lá atrás para aquele homem que foi abandonado pela mãe. Mas isso é muito comum. E este é um movimento inconsciente, pois nós somos fiéis inconscientemente. Nós trazemos isso como uma força. O período de gestação, né, nesses 9 meses, uma ocasião, um psicólogo, ele tinha mais alguma coisa além de psicólogo, ele comentou o seguinte, um determinado rapaz faleceu aos 30 anos. E aí esse psicólogo teria dito para essa senhora, que perdeu esse filho aos 30 anos, que no 3º mês de gravidez ela teria tido um problema durante a gestação. Tem alguma relação essas coisas ou não? É outra situação? Pode ter sim. Pois assim, se nós pegarmos a psicogenealogia, né, ou qualquer outra terapia, por exemplo, registros acásticos ou... Registros acásticos? O que é isso? Registros acásticos. Você está falando muita coisa estranha para mim. Quando nós vamos trabalhar a criança, né, pense que lá na concepção, quando o óvulo e o espermatozoide se fecundam, que há a concepção, a partir daquele momento a criança começa a gravar tudo nas nossas memórias, né? Então, ele vai gravar tudo se ele foi bem-vindo, se ele não foi bem-vindo, se ele foi... como foi a gestação da mãe, se o pai esteve presente, se o pai não esteve presente, como foi a chegada dele, quem recebeu ele quando ele chegou ao mundo, como foi esta chegada, tudo esta criança grava. Então, esses 9 meses de gestação vai se refletir no resto da vida? No resto da vida. Por exemplo, uma criança lá no útero, na gestação da mãe, ela foi rejeitada. Esta criança vai trazer o sintoma da rejeição na sua vida adulta. Uhum. Pois os sintomas, muitas vezes, eles vão refletir na vida adulta. Luciano, o nosso tempo está indo para o fim e eu queria te fazer mais uma pergunta. Para que alguém faça, chama-se sessões
Isso que vocês fazem? A constelação familiar é uma psicoterapia breve. Tá, e são sessões assim como você vai num psicólogo? Uma sessão só. Uma só? Para determinado assunto. Tá, e nessa sessão comparece a família toda, então? Não necessariamente. Não. Tá, e vocês fazem essas sessões aqui, nesta sala? Aqui nesta sala. E são quantos profissionais? Somos em 2 profissionais que trabalhamos aqui. E a pessoa juntos. Marca a hora ou é encaminhado por um médico? Como é que funciona? O espaço, como é um espaço terapêutico, né? As pessoas chegam até nós, né? Buscando um atendimento terapêutico. E nesse atendimento terapêutico nós vamos orientar, se precisa de uma constelação ou qual é a terapia que pode trabalhar a questão que ela está nos trazendo. Né? Por exemplo, finalizando as ordens do amor, nós temos o equilíbrio, que é o dar e receber. Quando alguém muito entrega e o outro só recebe, gera um desequilíbrio sistêmico. Né? Pois eu recebi demais e eu estou entregando de menos. Né? Lá na vida adulta isso também vai refletir. E muitas vezes o que está faltando dentro de um sistema é o equilíbrio entre o dar e receber. Pois alguém recebeu demais, alguém recebeu de menos. Né? E isso é muito notório nas crianças hoje. Quando os pais, para sanar uma falta, uma ausência, ou por trabalhar o dia inteiro, ou por não ter tempo de ficar com seus filhos, entregam tudo a esses filhos. Compensam. Tentam compensar. Mas para essa criança se aciona um mecanismo, né? E ela vai dizer, se eu fizer tal coisa, eu vou ter tal coisa. E esta criança vai crescer e vai ir para suas relações, vai ir para o mercado de trabalho, e lá fora ela não vai achar um pai e uma mãe que vai compensar esta falta. Né? Então, quando a gente olha, por exemplo, quando o cliente chega até nós com um determinado problema, nós vamos olhar primeiro para essas 3 ordens e observar o que está fora da ordem. O que está sendo violado nestas ordens. Luciano, que nome tem o terapeuta que trabalha como você aqui? É uma profissão reconhecida? Como é que nós somos terapeutas holísticos. Terapeuta holísticos. Isso. Porque nós trabalhamos com várias terapias, não sendo só constelação familiar. Eu agradeço todo esse conhecimento que você passou para todos nós que estamos te enxergando, te ouvindo. E tenho certeza, até eu saí daqui bastante impressionada, porque eu não sabia nem a metade do que... Não sabia nada do que você falou, vou ser sincero, não sabia nada. Eu te agradeço muito por ter aceito o nosso convite. Eu agradeço o convite. E eu convido você a assistir também no Facebook TV Erechim, ou no canal 26, ou ainda no 526. Estamos sempre lá para trazer mais notícias, informações e biografias da nossa cidade. Até a próxima!